Olá, estamos de volta com mais um Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma parceria do jornal Le Monde Diplomatique Brasil com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar do tema das eleições americanas. Acabamos de ser informados que o candidato Bernie Sanders, democrata, conseguiu vencer a segunda reunião regional que vai apontar o candidato democrata para as eleições dos Estados Unidos. E temos também um outro candidato, que é o Trump, o atual presidente, que acabou de se salvar de um impeachment com a votação no Senado e tem boas chances de renovar o seu mandato. Para discutir as implicações disso, os desdobramentos possíveis, nós convidamos aqui dois especialistas que eu vou apresentar agora. O Sebastião Velasco, cientista político, muito obrigado por estar aqui, Sebastião. O Sebastião é sociólogo, é doutor em ciência política, é coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos e coordenador pela Unicamp do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais. É professor titular do Departamento de Ciência Política da Unicamp e do Programa Santiago Gantas de Pós-Graduação em Relações Internacionais. O Hugo Albuquerque, da revista Jacobin Brasil, é advogado, é publisher, já falei, da revista Jacobin Brasil, é editor na Autonomia Literária e é diretor do IHU-BB. Muito obrigado. Muito obrigado. Perdão? DD. Vamos dizer o que é isso. Claro. Instituto Humanidade, Direitos e Democracia. Ótimo. Muito obrigado pela colaboração. Bom, para começar então essa discussão, nós podíamos tentar situar um pouco qual é o impasse, o que está em disputa, e o que representam esses candidatos democratas e republicanos que estão se mobilizando agora para vencer as prévias e ter a indicação final para as eleições. Você gostaria de começar, Sebastião? Posso começar, sim. E começaria chamando a atenção para, a enorme diferença que se apresenta neste momento na escolha dos candidatos para um e outro partido. Nos Estados Unidos há dois grandes partidos pequenos, estaduais e tal, mas para o que importa, que é a eleição presidencial, são dois partidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano. No caso do Partido Republicano, a questão da candidatura não se coloca, ainda que formalmente o Trump venha a ser oficializado como candidato do Partido Republicano numa convenção que ainda está para acontecer, não há nenhuma dúvida, ele é o candidato, ele fez a semana passada o discurso que todo ano o presidente faz, o discurso da União, o Estado da União, e foi aclamado por todos como candidato. Não há nenhum desafiante no Partido Republicano à condição dele de candidato à reeleição. O Partido Democrata, não. Nós temos uma situação muito diferente, com uma campanha que já começou, chamariam de pré-campanha, mas lá não existe um período legalmente definido para a campanha. Então, os debates entre os pré-candidatos já aconteceram no ano passado e era um número muito grande, e agora nós tivemos na semana passada a primeira das primárias que vão acontecer em todos os estados e das quais primárias sairá o candidato do Partido Democrata. E desde o início, já estava posto isso no ano passado, e cada vez mais essa característica vai se acentuar no decorrer das primárias, uma polarização dentro do Partido Democrata, com
digamos assim, a movimentação no campo conservador, dentro do Partido Democrático, conservador e moderado, para evitar a extensão que já foi notável em 2016, mas agora aparece com uma força muito maior, a extensão do nome, da candidatura, o movimento articulado em torno dessa figura extremamente interessante e rara na política americana, que é o senador Bernie Sanders. Sem dúvida. Como o professor Sebastião colocou, a questão do Partido Republicano já está decidida. A única oportunidade na história recente da democracia americana em que um presidente em exercício enfrentou uma prévia, uma eleição primária com vários desafiantes, com risco dele não ser o candidato, foi Jimmy Carter em 80, quase perdeu para o Edward Kennedy. Via de regra, o presidente em exercício é o candidato do partido. Agora, a gente tem que sublinhar duas coisas. Por um lado, aprofundar a artificialidade do sistema partidário americano, onde você tem um país enorme, continental, maior do que o Brasil, onde eu veria e pontuaria que o bipartidarismo prático do sistema americano, os Estados Unidos tem tantos partidos quanto o Brasil, mas só 2 conseguem disputar uma eleição federal. Então, o próprio sistema eleitoral, o próprio fato de uma eleição que é federal, mas não é federalizada, que é o caso da eleição presidencial, o sistema eleitoral, a forma de representação bicameral, onde pequenos estados agrários e conservadores indicam 2 senadores, e um grande estado como a Califórnia também tem 2 senadores, acabam criando distorções importantes. Que eu ousaria dizer o seguinte, lembra muito o Brasil do final dos anos 70, sobretudo num cenário de acirramento da luta de classes, que acaba se manifestando no Partido Democrata. Então não é estranho, sobretudo para gerações um pouquinho anteriores à minha, de pensar no Brasil dos anos 70, com o Partido Democrata cumprindo o papel do MDB, incluindo setores que vão da centro-direita até a esquerda radical, e o Partido Republicano sendo um partido mais homogêneo de direita, que vai da centro-direita até talvez o centro, diria que o Partido Republicano de Nova York é muito moderado, até a extrema-direita, não resta a menor dúvida. Mas a gente acaba vivendo o que muita gente define como momento populista. Há um acirramento da disputa política nos Estados Unidos, refletindo a crise social e econômica. De uma sociedade que foi uma sociedade salarial, um país que não construiu um bem-estar social semelhante ao da Europa, com serviços públicos, mas um país onde tudo era pago, mas as pessoas podiam pagar por serviços essenciais como educação e como saúde, e houve um esvaziamento disso. Foi uma sociedade que passa da sociedade salarial e do trabalho nos anos 60 e 70 para uma sociedade da dívida, e depois da crise de 2008, o crédito oferecido à sociedade ele acaba rareando. Então, as pessoas não têm recursos para pagar por serviços que são públicos no Canadá e na Europa, e nos Estados Unidos não são, e não obstante o fato da saúde e da educação serem privados nos Estados Unidos, eles são caros e têm encarecido cada vez mais. Isso gera uma faísca que eu acho que é o ponto, talvez um dos principais pontos dessa conversa aqui, que é o papel da juventude na atual eleição americana. Por quê? Porque a primeira geração dos Estados Unidos a ir à universidade e uma vez graduada ou saindo do mestrado, não encontra mais oportunidades de conseguir equiparar ou superar o status socioeconômico dos pais. A gente vê o exemplo da Alexandria Ocasio-Cortez, que é uma grande estrela da ala socialista do Partido Democrata e uma figura muito presente na campanha do Bernie, que ela é uma latina que conseguiu fazer universidade, mas que trabalhava como bartender até bem pouco tempo, morava num lugar super humilde de Nova York. Ela representa uma geração nos Estados Unidos que já não consegue mais ter esse acesso. Isso é muito importante. Você sabe que você está sinalizando uma coisa que eu acho da maior importância. O que é o comportamento da juventude, especialmente aquela que ainda não votou, vai votar pela primeira vez. Não é? Que é um volume significativo da população norte-americana. Tem uma pesquisa que declara, seja lá o que for que se entenda por isso, que 60% ou 61% desses jovens até 16 anos se declaram socialistas.
Mesmo que a gente não entenda direito o que quer dizer isso. Mas você pode dizer, se declaram contra o que está aí. Né? Dizer, essa juventude, ela vai ter um peso, Sebastião? Já tem. Já vem tendo. Não é? Teve em 2016 e vai ter agora, começa a ter nesse início do ciclo de primárias e vai ter muito mais, porque a base, o Sanders, não é, que é um candidato, não se pode dizer que ele venha a ser efetivamente o candidato do Partido Democrata, porque ele, mesmo se declarando como jovens socialista, não é, um socialista democrático, a sua plataforma, o que ele defende, é um conjunto de medidas de alcance social, de bem-estar social, que poderiam, e alguns o classificam como um social-democrata. Na Europa seria classificado como social-democrata. Mas aí são as ironias, não é as ironias da história, as ironias do debate político. Como a direita nos Estados Unidos, digamos assim, faz do socialismo um bicho-papão e classifica tudo que não é mercado, capitalismo quase selvagem, como socialismo, não é? Falam da França, da Suécia como socialista, fica mais fácil para jovens e um político como o Sanders quebrar exitosamente o tabu, reivindicando essa classificação. Entre os seus seguidores, há quem considere um erro, que, enfim, de fato, há décadas e décadas de campanha para estigmatizar a ideia do socialismo, mas isso está sendo erodido. Então, os jovens têm uma importância enorme em algo que é mais do que uma campanha eleitoral. Isso eu acho que é fundamental entender. Bernie Sanders não é um político do Partido Democrata, ele é um jovem, foi um jovem, hoje não é, está longe de ser um jovem, mas foi um jovem que participou... Um jovem de 74 anos. Da nossa geração e que participou de movimentos que galvanizaram essa geração no mundo todo, contra a guerra do Vietnã, contra a discriminação, o apartheid que existia nos Estados Unidos, né, a segregação racial, movimento por direitos civis. Ele era um militante organizado, não é, do movimento estudantil e do movimento antissegregacionista. Enfim, quando ele se forma, vai para uma pequena cidade, em Vermont, e lá ele se lança na política e consegue, depois de algumas tentativas frustradas, ganhar a prefeitura, fez várias gestões elogiadas, premiadas, não é, pela sua competência e tal, e depois se elegeu para a Câmara e finalmente ao Senado, sempre como independente. Ele entra no Partido Democrata em 2015 para se lançar no ano seguinte à presidência da República. E a presidência da República, a presidência dos Estados Unidos. E este movimento que ele galvanizou em 2016 não se perdeu. Não é? Ele criou um movimento chamado Nossa Revolução e, portanto, ele entra nessas primárias não como um livre atirador, mas como representante de uma tendência articulada e cuja base basicamente são os jovens. E uma coisa que chama muito a atenção nesse movimento é a enorme capacidade de levantar, não é, de mobilizar, de angariar fundos para a campanha. É uma coisa impressionante, porque estava lendo um artigo ainda hoje de manhã
é o primeiro candidato na história política americana que, enfim, fecha as portas a grandes contribuições de empresas. Sim. Enfim, ele mobiliza e consegue apoio de milhões de pessoas que dão, na média, em média, $40. $18. A média ficou em 18. Impressionante. É impressionante. E já levantou mais de $100 milhões. Hugo, essas bandeiras do Bernie Sanders, vamos falar do Bernie agora, depois a gente fala do Trump, né? Essas bandeiras do Bernie Sanders, elas são socialistas mesmo? Eu diria que sim. Eu acho que o Bernie, ele é uma figura bastante curiosa, porque ele é um sobrevivente de uma geração que foi derrotada e ele continua obtendo êxito ao longo do tempo. Ele se inspira no Eugene Debs, que é uma figura socialista nos Estados Unidos, mas o movimento socialista nos Estados Unidos, há 100 anos, por exemplo, ele era muito forte. Ele sofre um choque muito grande por duas coisas: pela discordância, de certa maneira, dos Estados Unidos em relação aos rumos do movimento socialista norte-americano em relação ao que houve na União Soviética, e depois da própria perseguição que existiu lá, até antes da Guerra Fria. Mas o New Deal, ele é um processo que pega determinadas pautas desenvolvimentistas e sociais, o Franklin Delano Roosevelt aplica isso, mas ele também persegue duramente o movimento socialista. E depois da Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria, socialista, comunista, tudo isso se tornou um palavrão, porque isso era símbolo de uma atividade anti-americana, mesmo com os anos 60. E depois a gente teve aquela janela dos anos 60, final do marcatismo, mas a partir do Nixon já, e o que se segue, o fracasso do governo de Jimmy Carter, isso é uma hegemonia total, antissocialista. Isso só antissocialista. Isso só foi possível. O Bernie, ele sobrevive esse tempo inteiro e ele está ancorado no movimento real de massas, sobretudo o DSA, que são os socialistas democráticos da América, que até bem pouco tempo era um grupo com alguns milhares de integrantes, todos da idade do Bernie. Só que esses jovens hoje em dia se mobilizam, jovens abaixo aí dos 30, dos 35, e cria um fenômeno muito curioso de um movimento dentro do Partido Democrata, por toda a dificuldade da democracia americana em permitir a criação de outros partidos, mas que atua de maneira exitosa e é um grupo muito plural, né, evidentemente. E ele acaba corporificando essa campanha do Bernie e dando essa força. Então, há essa disparidade, esse gap. Mas eu diria que por que Bernie, nesse sentido, não seria o que a gente chama de social-democrata hoje? Por dois motivos. Pelo que se tornou a social-democracia no mundo, caminhando para a terceira via e para o centro, e por um segundo ponto, porque Bernie, ele discute não só a distribuição de renda, mas, de certa maneira, a distribuição de riqueza. Ele se situa, digamos, no que seria uma ideia socialista um tanto difusa e ampla que vem da Segunda Internacional. Pois é, mas eu diria que ele vai além do capitalismo, de pensar um capitalismo social. Então, aí tem dois elementos que são importantes, eu acho, né? Quer dizer, você mencionou a organização do Nossa Revolução. Uhum. Nossa Revolução tem 3 anos, foi se construindo, hoje tem mais de 600 comitês locais, e eu acho que é isso que está dando a estrutura para segurar a campanha do Bernie, né? Então é um movimento que soube captar, vamos dizer assim, a energia jovem que estava na campanha eleitoral anterior e multiplicar isso numa política de comunicação através das redes sociais que é impressionante, né? Eu, por exemplo, estou inscrito para receber as mensagens, eu recebo 3 e-mails por semana contando os avanços do Nossa Revolução. Agora, a questão que eu queria colocar é a seguinte: a plataforma do Bernie é dobrar o salário mínimo, todo mundo entende o que é isso, né? Medicina e saúde universal e gratuita para todos, educação gratuita e anistia para as dívidas daqueles estudantes que contraíram dívidas para estudar. O que tem de socialista nisso? Acho que a posição antagônica que ele coloca ao contexto material específico, histórico determinado do que o capitalismo americano representa. Poderia ser, num primeiro momento, a adoção de um outro tipo de ação em relação ao capitalismo. Ele não prevê uma abolição imediata do capitalismo, mas são medidas anticapitalistas. No contexto americano, hoje são. O Canadá é capitalista e funciona dessa maneira, mas os Estados Unidos é capitalista e não funciona dessa maneira. Pois é, mas eu acho que a gente está deslizando o conceito do socialista aí, quer dizer, não sei,
Estou levantando essa questão, né? Eu queria ouvir o Sebastião nisso também. A ideia de que você tem uma disputa dentro do Partido Democrata que hoje está começando a falar, está indo para a esquerda, né? Quer dizer, está falando a Elizabeth Warren, que é outra candidata democrata que está disputando as primárias, ela fala em taxar os ricos e mudar o sistema tributário. O Bernie acho que não fala isso, né? Onde é que nós estamos nesse horizonte da disputa interna dos partidos democratas? Eu acho que a gente tem que pensar digamos assim, essas identidades autoatribuídas não como algo que você possa definir, digamos assim, como um químico define qual é a composição do líquido que está nesse copo. Não é? São, digamos assim, tomadas de posição num debate onde os termos têm uma importância muito grande. E vai ser assim em 2020. Em 2020 é uma coisa curiosa, porque no mundo que passou pela derrocada da União Soviética, a decomposição do bloco socialista, muitos diziam que não era socialista, mas, enfim, era assim que se afirmava e se apresentava e era entendido. No país, não é, que esteve à frente, não é, da luta contra o socialismo e contra o comunismo no mundo, a questão do socialismo, não é, e do antissocialismo vai se apresentar numa campanha presidencial como não costuma mais acontecer em outros países. Então é uma ironia muito grande. Eu digo isso porque uma das táticas, né, da campanha republicana, do discurso do Trump, já agora, antes da campanha, é estigmatizar o opositor e os adeptos do Bernie Sanders, né, que defendem essa classificação socialismo democrático. Eu acho que tem razão ao dizer que fugir dela não vai adiantar muito, porque o Trump vai colar no Partido Democrata essa etiqueta. Eles são socialistas, o que eles querem é transformar os Estados Unidos na Venezuela. Olhem, então. Então, você tem de um lado isto e de outro o Bernie Sanders, que assume a defesa e na retórica política diz o seguinte: qual é o problema? Os Estados Unidos, apesar de se dizer capitalista, é uma sociedade de mercado, não é. O Estado está presente em tudo, mas aqui é socialismo para os ricos. Enfim, é um Estado que trabalha para aprofundar a desigualdade social e acumular os ricos de privilégios. E nós queremos o socialismo fiel à sua inspiração, que é popular e pá. Hugo, houve uma mudança no discurso do Partido Democrata, da campanha da Hillary, para essa que está se esboçando agora entre os candidatos, né? Quer dizer, a que você atribui essa diferença? Eu diria que basicamente a força, primeiro a derrota dela, retumbante, segundo momento, todo o movimento antagônico que se dá no interior do Partido Democrata com o DSA. E o DSA é um movimento de classe. Repete o que é DSA. São Socialistas Democráticos da América, tá, que é uma ala que dá apoio à nossa revolução, é a principal organização, na verdade, que dá corpo e dá vida àquilo dali. Então não é um grupo de pessoas desorganizadas. Você tem uma organização que é nacional, que trabalha, que atua, que tem inúmeros voluntários, além desses microdoadores. E é curioso, desses microdoadores nós temos inúmeros ex-militares, veteranos de guerra, pessoas que trabalham no Vale do Silício, na Califórnia, que são empregados dessas grandes corporações de internet, são quem mais apoia o Bernie. E muitas vezes esses grupos votam no Trump ou no Bernie, porque o Bernie ele conseguiu mudar o eixo da política americana no seguinte sentido: ele é capaz de disputar um eleitorado com o Trump. Um eleitorado que, digamos, o Partido Democrata, como nós nos acostumamos a vê-lo de alguns poucos anos para cá, não conseguia disputar, que é um eleitorado operário, um eleitorado trabalhador, um eleitorado que o Partido Democrata talvez esperasse o voto um pouco inercialmente ou não conseguisse chegar ali.
Então, há uma crise muito grande. Só que o Partido Democrata, por mais que ele tenha se tornado esse lado, essa perna esquerda do sistema americano, ele é mais progressista que o republicano, mas talvez por ser mais diverso, ele tem uma máquina burocrática mais centralizadora, mais presente. Por exemplo, no Partido Republicano, Trump pôde derrotar a família Bush e vários outros figurões para ser um candidato. No Partido Democrata não foi tão simples assim. Bernie, com todo o movimento de massas, perdeu a última eleição primária, inclusive no voto popular, contra Hillary. Um detalhe, ele teria um desempenho melhor contra Trump, como é atestado em todas as pesquisas, até hoje. Se você pegar nos últimos 5, 6 anos, mais de 95% das pesquisas atestam que o Bernie derrota o Trump. Sempre foi. Mas a Hillary era uma candidata que ou ganharia por muito pouco, ou perderia, e ainda assim foi lançada numa intensa movimentação do DNC, né, o Comitê Nacional Democrata, que é uma coisa impressionante. E o que revela o que o Partido Democrata é, porque o Partido Democrata, mais que o Partido Republicano, ele tem vínculos muito orgânicos com a burocracia, essa tecnocracia americana que se volta, inclusive, à guerra no Departamento de Estado. Isso se revela dentro do partido. Mas eles não conseguiram, depois da derrota, esboçar um candidato que pudesse, talvez, uma celebridade, que pudesse rivalizar esse movimento de massas no seu interior e rearticular um discurso liberal, esse neoliberalismo progressista, que de alguma maneira pudesse controlar o Bernie. Atualmente eles têm tentado com Pete Buttigieg. Talvez seja essa tentativa de reciclar essa linha que a gente se acostumou com. Você está querendo falar? Eu queria falar porque eu queria... enfim, estou de acordo com quase tudo que você disse, salvo enfim, algo que é um detalhe, mas eu acho que vale a pena, enfim, trazer a nossa consideração, que é o problema das pesquisas. Não é? As pesquisas em 2016 que davam o Bernie Sanders como, enfim, favorito numa disputa com o Trump, até onde a gente deve levar esse dado a sério? Eu acho que não devemos levar a sério, porque são pesquisas que trabalham com hipóteses e a campanha é um embate. Não é? E no embate a gente não tem como antecipadamente dizer qual será o vencedor. Todo mundo dava a vitória da Hillary Clinton contra o Trump como favas contadas. Enfim, ele desenvolveu uma estratégia eleitoral vitoriosa e surpreendeu a todos. Muitos acreditam, eu tenho amigos muito sabidos assim, em matéria de política, que vendo o discurso dele, logo depois de anunciado o resultado, acreditaram que concluíram que ele não acreditava na vitória, porque ele foi apanhado assim, meio de surpresa, gaguejante. Mas a política é assim. Não é? O Bernie Sanders, em 2016, tivesse ganhado, estou fazendo um argumento aqui contrafactual, ele não ganhou, então a gente não sabe exatamente o que aconteceria, mas levando em conta os precedentes, é muito provável que ele fosse boicotado pelo Partido Democrata, como McGovern foi no passado. Então, permita entrar nessa aí. Ele não foi boicotado? Foi. Pela foi. direção nacional? E agora em Iowa também não pode ser isso também? Provável. Quer dizer, a primeira primária na qual houve um problema na contagem dos votos. Silvio, só um instantinho. Silvio, eu acho muito interessante porque essa é uma questão que não é hipotética, isso é algo que está presente no cálculo de todos agora. E nós vamos ver até julho o que vai acontecer. O problema hoje para os dirigentes do Partido Democrata é que se eles tentarem, digamos assim, replicar em 2020 o que fizeram em 2016, eles elegem o Trump. É entregar, porque a reação contra qualquer, digamos assim, manejo, qualquer manobra que eles venham a fazer para evitar a vitória do Bernie Sanders nas primárias
não é? Vai se traduzir imediatamente num rechaço muito grande, e as chances de um candidato que seja vitorioso nessas condições, um candidato democrata, contra um partido republicano coeso em torno do Trump, são tendentes a zero. Não, eu acho que é importante lembrar, porque se construiu muita mistificação na eleição americana de 2016. Eu insisto na questão das pesquisas, porque as pesquisas nacionais elas atestavam a vitória da Hillary, mas o Michael Moore escreveu um artigo seminal que ele anteviu a vitória do Trump. E naquele momento eu achei isso uma loucura, mas ele olhava para onde o sistema americano aponta, falava, vamos olhar para Wisconsin, vamos olhar para Ohio, vamos olhar para Pensilvânia, para o Michigan. O Michigan foi profundamente acertado pela crise de 2008, era um estado industrial, onde você tem o dobro da população economicamente ativa empregada na indústria de manufatura. Então, a crise como americana é a maneira como Obama resolveu enfrentar aquela crise. Desindustrializou o Michigan, levando não só uma queda do PIB, como uma queda da própria população do estado. E isso mudou a geografia eleitoral. E Michael Moore olhava, inclusive por ser documentarista e já ter percorrido ali o cinturão da ferrugem, falava, vamos olhar para esses estados, eles vão definir a eleição. Quem tem um discurso para ir é Trump, e ele vai ganhar. Muita gente achou que era loucura. Olhando bem as pesquisas, o que acabou acontecendo? Trump ganhou por uma pequena margem nesses 4 estados que eu falei. E graças a ganhar por uma pequena margem, ele acabou ganhando no colégio eleitoral, porque prevalece a regra nos Estados Unidos, na maioria dos estados, salvo, acho que salvo Wyoming, não estou certo. Mas a maioria deles é assim, você ganha por um voto, a eleição estadual, você leva todos os delegados daquele estado. E essa vitória pontual do Trump nesse estado fez com que ele, mesmo sendo derrotado no colégio eleitoral, no voto popular, ele ganhou no colégio eleitoral. E ele ganhou por uma margem de milhares de votos, uma margem ridícula. E o problema persiste. Porque atualmente você pode ter um candidato democrata para ganhar, ele vai precisar ter um discurso que enfrente essa questão do trabalho, da renda nesses estados. Sobretudo, o que a gente vai fazer com esse trabalhador, esse operário americano que ficou desempregado, endividado, perdeu a casa, perdeu o carro, mora num trailer? Essa é a questão mais emergencial. Tem uma questão que é geral dos estudantes no país inteiro, essa clivagem geracional, que é uma questão de classe, porque classe, já dizia o velho Marx, não é apenas faixa de renda, né? Por favor, classe implica em outros fatores, como gênero, como raça, e no caso americano, por uma questão material pontual, é uma questão geracional. Mas há uma questão clássica de classe nos Estados Unidos, que é qual vai ser o discurso dos candidatos para esse cinturão industrial, o antigo cinturão industrial. Há uma decepção com Trump. Por exemplo, em 2018, nós tivemos uma midterm election, que normalmente não costuma ter um quórum alto, porque lá nos Estados Unidos é uma eleição de meio de mandato do presidente, porque o mandato de deputado federal nos Estados Unidos é de 2 anos, ao contrário do Brasil. E lá, o Senado ele é renovado parcialmente a cada 2 anos, porque tem um senador sênior, senador júnior, enfim, tem senador com 4 anos de mandato, tem senador com 6 anos de mandato. E nisso, a Câmara foi renovada por completo, com um quórum alto e uma vitória democrata muito ampla. Sobretudo nesses estados onde Trump teve que foram centrais para a vitória de Donald Trump. Então, quer dizer, fins de 2018, o eleitorado desses estados que vão decidir a eleição mandou um recado: olha, você fez um discurso, a gente elegeu, mas a gente não está bem satisfeito com o andamento do... Mas o Trump não tem intenção de falar para todo mundo, né? Do jeito que ele é, todo truculento, contra os imigrantes e não sei o que mais, ele está falando para um público particular, uma fração. Ele fala para a maioria. É a estratégia de comunicação do Bannon, que é o grande analista e ideólogo disso daí. Quem? Steve Bannon. Steve Bannon. E ele procura falar de uma maneira radicalizada para o público dele, porque o público dele não chega a 30% do eleitorado americano. Para mim, acho que você falou maioria, que você queria dizer minoria, né? Não, ele fala para a maioria social, no sentido de pensar o branco, anglo-saxão, protestante. E, ao mesmo tempo, ele está falando para a ala mais radicalizada,
que gira em torno desse mito do branco, do anglo-saxão, do protestante, do homem. E ele procura fazer, segundo a instrução do Bannon, o quê? Um núcleo muito coeso ali para gerar um campo gravitacional em quem realmente decide a eleição americana, que é o eleitor independente. Essa é a estratégia do Bannon. Aperte o acelerador, defenda isso daqui e gere um campo gravitacional em torno de si. Veja só, deixa eu... É o seguinte, é curioso, porque o Bush filho, em 2001, logo depois dos ataques às Torres Gêmeas de Nova York, teve 81% de aprovação. O Obama, enfim, falou para a maioria, tinha um discurso inclusivo e falou para a maioria e teve o reconhecimento e a aprovação da maioria. Teve 2 vezes e durante o seu mandato chegou a ter 60% de aprovação. O Trump nunca chegou a 50%. Ele sempre teve a desaprovação da maioria da população americana. Agora, para entender a política americana, é preciso levar em conta o seguinte, não é preciso você ter a maioria, não é, o apoio da maioria da população para se eleger. Até porque o voto nos Estados Unidos não é, ao contrário do que acontece no Brasil, um voto obrigatório. As pessoas se registram para votar, o voto é voluntário. E um dos elementos, digamos assim, mais importantes, não é, decisivos em alguns momentos, em algumas situações, para o resultado da eleição é quanto por cento do eleitorado potencial efetivamente se registra e vota. Então, é possível você se eleger nos Estados Unidos, primeiro, com minoria de votos populares, foi o que aconteceu com Trump. Ele não teve maioria dos votos, ele teve maioria no colégio eleitoral, como foi explicado, muito bem explicado aqui ainda há pouco. Agora, é muito mais profunda a situação, digamos assim, minoritária, quando você leva em conta não os eleitores, mas o conjunto da população adulta, não é? Que poderia votar, mas por todas as razões sociais que já foram levantadas aqui na nossa conversa, e outras, porque o sistema político nos Estados Unidos é feito não para atrair as pessoas à participação e ao voto, mas exatamente o contrário, para excluir. O voto nos Estados Unidos é algo que custa dinheiro. A eleição não acontece no fim de semana, nem em dia de feriado, é dia de trabalho. O trabalhador perde um dia de trabalho se ele quiser exercer o direito do voto. Então, o Trump pode fazer, e é essa a estratégia dele, me parece muito clara, é falar para um público que é um público fiel, na certeza de que se esse grupo estiver muito mobilizado, e se ele estiver muito motivado e se apresentar nas eleições, estiver bem distribuído nos estados, ele ganha no colégio eleitoral, tem chances muito altas de ganhar no colégio eleitoral, apesar de ser minoritário na sociedade. O Trump tem uma estratégia política que faz escola, e nós temos aqui no Brasil um exemplo de alunos aplicados. Eu falei em maioria só para esclarecer no sentido de Deleuze de Guattari, porque aquilo que aparece como quantidade aparece como métrica também. Então, nesse sentido, Trump fala para as maiorias. Muitas vezes essas maiorias são minorias aritméticas, mas minorias aritméticas que elas são projetadas pelo sistema partidário eleitoral. Como dizia, concordando com o professor, mas até reforçaria essa questão, que é um sistema bipartidário artificial, que cria uma elefantíase do tamanho real que o Partido Republicano e sua ala mais conservadora tem junto à sociedade americana. Nem 30% dos americanos são apoiadores do Partido Republicano. O que vai acontecer com o Congresso americano nessas eleições? As pesquisas indicam que os democratas vão ganhar de novo. Mas nas duas casas? Não, na Câmara.
na Câmara. Senado, pelo que eu vi, eu não sou, enfim, bom, ninguém tem bola de cristal e tal, mas as pesquisas que eu vi apontam maior probabilidade de maioria republicana no Senado, com, enfim, provável vitória democrata na Câmara. Mas também não é uma coisa. Quer dizer, fica como está. A estratégia do Partido Republicano, do Trump, é de nacionalizar a eleição porque a eleição ocorre, se a economia não apresentar nenhuma surpresa, em condições relativamente favoráveis ao Trump. Né? Enfim, a economia americana está crescendo, apesar da qualidade dos empregos ser muito baixa, o desemprego, não é? Enfim, que é o constatado, não é? Nas pesquisas estatísticas é muito pequeno, abaixo de 4%. Então, enfim, ele tem um partido coeso, o Partido Democrata, enfim, está muito tensionado. E é muito possível que, digamos assim, o Trump não ganhe, mas os democratas percam, porque até voluntariamente, se o candidato não for suficientemente palatável para, enfim, os políticos e os grupos que se identificam com o Partido Democrata se empenhem efetivamente na campanha. Então, esse risco é grande. E tem aí, bom, se nós estamos imaginando que pode ter um Congresso democrata, na sua maioria, a pergunta seria a seguinte, Hugo. Essas novas bandeiras que estão surgindo à esquerda, dentro do Partido Democrata, serão dominantes na atuação congressual ou não? Eu acredito que ele tem um poder de mobilização popular que pode tensionar mais a esquerda. A gente sabe que o resultado prático de uma política é sempre um vetor. A política é feita de embate de forças, muitas vezes contraditórias, e a partir daí o Bernie, sendo presidente, tendo um movimento popular organizado, coisa que os outros democratas não têm, isso pode gerar um tensionamento. Claro que o vetor não vai ser mais para a esquerda, vai ser mais ao centro, é difícil dizer. A gente tem visto nisso daí, o Bernie, na própria primária, o Bernie com micro doações e com muitos voluntários, ele tem conseguido emparelhar um jogo que é uma verdadeira luta de Davi contra Golias. Então, mas o Partido Democrata eu dividiria os senadores, sobretudo, em 3 grupos. Tem um grupo que tem votado, por exemplo, com 90% contra o Trump. Você tem um grupo grande de democratas que estão nesse patamar, inclusive alguns candidatos, pré-candidatos que acabaram se retirando, como a própria Kamala Harris. Nesse grosso dessa agenda, no principal da agenda que o Bernie tem proposto, eles concordam. Você tem a média dos senadores democratas que vota com uma média de 25% a favor do que o Trump vota. 75% dos votos são contrários ao governo. Mas há um grupo minoritário de democratas que tem uma adesão maior ao governo. Por exemplo, tem 2 senadores, eu não me recordo o nome, que chegam a votar em mais da metade das votações com o governo. O Partido Republicano, ao contrário. Você tem 2 únicos senadores dos 51 republicanos que não são coesos com a agenda do Trump e que são ligados àquele movimento libertário, lá o Rand Paul, filho do Ron Paul, e uma outra senadora que é próxima a ele. Isso vai ser interessante, porque muito provavelmente os democratas vão ganhar no voto popular nos estados que elegerão senadores. Mas o Senado, como eu expliquei inicialmente, ele é mais dado a uma distorção eleitoral do que o colégio eleitoral, porque ele é amplamente desproporcional. O Alabama tem 2 senadores. A Califórnia tem 2. Os grandes estados americanos, que têm a maior concentração, tendem a ser mais progressistas que os pequenos, que são pequenos estados rurais, por exemplo, o sul dos Estados Unidos. Ele tem uma quantidade grande de estados ali, são estados propensos ao voto republicano. O Alasca tem 2 senadores, é propenso ao voto republicano. Mas ainda assim vai ser uma eleição parelha. As últimas pesquisas davam algo em torno Partido Republicano com 40% das preferências nacionais e o Partido Democrata chegando próximo a 50%. Na eleição de meio de mandato,
os democratas conseguiram ter no voto popular uma votação superior a 50%, e os republicanos ficaram com algo em torno de 42%, o que coincide com a aprovação e desaprovação do governo Trump. É como se invertesse. Quem aprova vota nos republicanos, quem não aprova vota nos democratas, porque a estratégia trumpiana é justamente essa, é uma polarização radical, só que as coisas não acontecem, é como as coisas são, a política e a vida são como as peças de Shakespeare. Nem tudo que a gente faz com que aconteça, mesmo bem planejado, acontece. Então os Estados Unidos estão divididos nesse exato momento, como eu acho que nunca estiveram desde da Guerra Civil, da Guerra da Secessão. Porém, não é uma divisão, para nossa sorte, igual. Atualmente o Trump ele não consegue contornar o fator da rejeição. Tá. A rejeição dele não abaixa de 50%, ele só vai ganhar a eleição se ele conseguir ou ele reverter isso, que ele não conseguiu até agora, ou ele conseguir jogar uma rejeição para o candidato democrata, superior a 50%. Sebastião, hoje nós temos um presidente dos Estados Unidos, né, na sua democracia, que mandou matar, por exemplo, o segundo homem mais importante do governo do Irã. E não aconteceu nada com ele nos Estados Unidos, né? Quer dizer, houve algum pequeno protesto, mas ninguém tomou uma atitude de tentar um impedimento dele ou qualquer coisa por essa coisa. Quer dizer, nós temos uma reflexão que seria mais complexa, acho que não vai caber nesse programa, que é sobre a qualidade da democracia americana, né? Mas eu queria ver o seu entendimento sobre a mudança, vamos dizer assim, programática possível do Partido Democrata. Não é? Se nós estamos num regime de polarização, como você aponta, eleitoral, mesmo para ganhar a eleição, o Partido Democrata não tem que ir mais para o setor progressista? Sim, enfim, nós estamos estamos assistindo a isso agora. Né? Enfim, não um discurso, mas uma candidatura com a força do Bernie Sanders e com a plataforma, com o discurso dele, não é? Enfim, é uma coisa inédita na política americana, pelo menos desde os anos 60, eu diria até mais, porque nos anos 60 havia a questão da guerra no Vietnã, que polarizava. Então, hoje não dá para comparar, por exemplo, o Bernie Sanders com esse candidato o que eu mencionei, o McGovern. Os momentos históricos são muito diferentes. Então, há, de fato, esse deslocamento à esquerda. Agora, o problema é o seguinte, se o sistema político americano e o sistema eleitoral americano não fossem exatamente como são, hoje nós não teríamos 2 partidos nos Estados Unidos. Né? Teríamos outros partidos pequenos e tal, mas teríamos pelo menos 3 partidos, porque, enfim, como disse, políticos de esquerda nos Estados Unidos e tal, que são democratas, nós estamos no mesmo partido, eu e o Biden, porque estamos aqui, enfim, nos Estados Unidos. Em outro lugar, estaríamos em partidos diferentes. O que me parece que pode vir a acontecer, enfim, como resultado dessa eleição de 2020, é que essas diferenças se acentuem. Não é razoável, digamos assim, não é a melhor, não é razoável, não é, digamos assim, enfim, não é uma atitude mais ponderada, raciocinar sobre a política americana como se o Bernie Sanders fosse ganhar. Não é? Os obstáculos, no Partido Democrata, os obstáculos a vitória dele são muito grandes, não é? Ele vem ganhou, enfim, no voto popular em Iowa, agora em New Hampshire, ontem, mas o voto acumulado dos moderados supera a votação que ele teve. E
há um outro candidato que ainda não disputou nenhuma das primárias, mas está esperando e está gastando milhões de dólares, porque ele gasta e gasta do bolso dele. Essa é outra característica dos Estados Unidos. O dinheiro faz parte da política em todo lugar do mundo, mas nos Estados Unidos o dinheiro e a política se confundem. As campanhas são muito caras e não há hoje limite para a mobilização de poder econômico para a conquista do voto. Esse candidato, que é o ex-prefeito de Nova York, Bloomberg, é um multibilionário, tem quase 100 bilhões de dólares, 60 e tantos bilhões, 70 bilhões, vamos arredondar, de dólares de fortuna declarada, e ele já gastou mais de 100 milhões, reservou mais de 100 milhões, quase 200 milhões do bolso dele para fazer a campanha. Ele vai participar agora em março, 3 de março, quando acontecem várias primárias em simultâneo, uma semana na outra e tal. Então, nós vamos ver. É possível que esse campo democrata, que hoje está fragmentado e que apostava no Biden, ex-vice-presidente do Obama e tal, se aglutine em torno desse candidato ou de um outro. Ontem eu estava vendo o comentário político na Globo News e era clara a torcida dos comentaristas para que isto acontecesse, não é? Porque não é só nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, a torcida contra o Bernie Sanders é muito grande. Basta pensar o que seria a relação Brasil-Estados Unidos se o Sanders ganhasse o... Então, ele vai encontrar resistências muito grandes. E uma hipótese que eu acho que não pode ser descartada, pelo contrário, deve ser considerada como provável, é que, se ele ganhar na convenção, boa parte da máquina democrata vai fazer corpo mole, mesmo que não declare, como acuse, declare o voto contra ele, porque apoiar o Trump é algo muito difícil, mas, na prática, vão fazer o que o centro-direita fez aqui no Brasil, inclusive ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que apoiou o Bolsonaro para, não eleger o ex-colega de universidade, Haddad, que era o seu concorrente. Então, isto que nós assistimos aqui no Brasil não está descartado nos Estados Unidos, caso Bernard Sanders seja o candidato. Eu acho que, Hugo, a sua opinião. Nós estamos chegando mais perto ao fim, mas eu acho que o que acontecer nos Estados Unidos, nós vamos ter um acirramento da polarização política nos próximos anos, porque há um acirramento na sociedade, é um acirramento de caráter socioeconômico, e isso tem acertado até os fundamentos culturais do que é a política americana, como nós a conhecemos até muito pouco tempo, não é? Isso que está acontecendo lá hoje não acontecia há 10 ou 15 anos. E ninguém jamais poderia supor que um candidato empunhando a bandeira do socialismo pudesse estar concorrendo em igualdade de armas, não é igualdade de disputa, mas ele faz na prática essa igualdade de disputa e consegue fazer isso com a enorme capacidade de mobilização que ele tem. Mas mesmo com o sistema eleitoral e partidário americano funcionando dessa maneira distorcida, essa polarização social talvez imploda o sistema bipartidário nos próximos anos. Eu acho que, com ou sem o governo Sanders, eu acho que a questão do Sanders ele vai levar a uma implosão. Eu acredito que se ele não for o candidato e ele sofrer, por exemplo, uma derrota que é possível no colégio eleitoral, porque, lembremos, tem uma regra na prévia democrata. Se o candidato que vencer no número de delegados que são mais ou menos eleitos de maneira proporcional e direta nos estados, se ele não tiver 50% mais um, os superdelegados vão votar. E os superdelegados são governadores, deputados, dirigentes do Partido Democrata. Há uma possibilidade do Bernie ganhar entre os delegados federais e, por exemplo, perder com o voto dos superdelegados. Isso vai gerar uma implosão. Acho que talvez o Trump conte com isso.
E a outra possibilidade é o Bernie ser o candidato, de repente Michael Bloomberg se lançar como independente. Lá é possível também. Mas isso seria muito ruim para o Trump, porque o Bloomberg acabaria disputando com ele. E a gente teria um cenário onde o Bernie poderia se eleger, por exemplo, com 40% do voto popular. Isso poderia acontecer. Então, aconteça o que acontecer, vai haver um acirramento da luta de classes, e acirramento da luta de classes gera um acirramento da luta política. Isso é incontornável. Muito bom. Ainda bem que, pelo menos, tem um lado aí que tem contribuído para a democracia e para a civilização. Posso dizer uma palavra? 2 minutos. 2 minutos. Esse acirramento já vem acontecendo e o Trump é a expressão mais evidente disso. Ou seja, o acirramento, enfim, a polarização é um dado que vem marcando a política americana há 2 décadas, mais ou menos, mas depois da crise de 2008, o Partido Republicano foi, digamos assim, revolucionado, entre aspas, internamente por movimentos de base de extrema-direita, Tea Party e tal, que foram um pouco o sucedâneo da nossa revolução dentro do Partido Republicano. Eles deram sustentação a um partido, a um indivíduo de fora, o Tea Party, de fora, e efetivamente, enfim, inverteram completamente as relações de força dentro do Partido Republicano, e por isso nós temos um governo dos Estados Unidos que, enfim, denuncia tudo que foi política oficial dos Estados Unidos, bipartidária, até 3 anos atrás, no plano internacional e no plano nacional. Quer dizer, se eu estou entendendo o que vocês falam, né, o candidato Bernie Sanders pode crescer, mas vai ter que enfrentar tantos desafios dentro do Partido Democrata, quanto as pressões todas contra o socialismo. Não é? Quer dizer, é para esperar que o Trump se reeleja, Hugo? Eu acho que o Trump tem um desafio enorme pela frente. Acho que o Trump ele quer disputar com o Bernie porque ele vai querer transformar essa eleição numa polarização dele como um legítimo representante dos valores americanos contra um socialista. Mas ele sabe que é muito difícil e ele tem muito medo do Bernie. Mas o que se vê é um medo muito grande na extrema-direita americana, porque essa polarização dele não gerou esse efeito nem de emparelhar, dividir em 2 metades, nem de dar uma vantagem a ele. Então, vai ser uma disputa acirrada. Eu acho que o Trump tem motivos para estar preocupado. Eu quero apresentar para vocês uma continuidade dessa reflexão. Eu vou pedir ao Sebastião que nos conte um pouco, que é um trabalho publicado de Sebastião Velasco Cruz, que está aqui conosco, Trump, Primeiro Tempo, não é? Partidos políticos, políticas, eleições e perspectivas. Você tem 1 minutinho para contar para nós o que você fez aqui. Então tá, eu vou... Esse é o livro em questão. 2018, eleições nos Estados Unidos. Nós temos uma equipe que trabalha há muito tempo sobre os Estados Unidos e fazemos sempre, no fim do ano, uma reunião grande com um seminário, e em 2018 fizemos um seminário de balanço da primeira metade do governo do Trump. Então, este livro é, digamos assim, o desdobramento desse seminário. Cada expositor desenvolveu o seu roteiro de exposição num capítulo, e há um capítulo grande, que é o meu, sobre... o livro é aberto por um capítulo grande sobre o fenômeno Trump e a crise da política americana, enfim, a transformação da política americana, que é um pouco o tema que, enfim, permeou toda a nossa conversa de hoje. Muito bom. Eu quero agradecer muito a colaboração de vocês, foi preciosa a reflexão que nós tivemos aqui. Eu acredito que ajudou também a essas pessoas que estão nos acompanhando a compreender um momento melhor, não é? Foi muito bom, nós vamos continuar os nossos debates, e eu quero apresentar para vocês que estão nos assistindo a última edição que está nas bancas,
não é a última, espero que vai continuar, do nosso jornal, o Le Monde Diplomatique Brasil. Você vai encontrar na banca de jornal perto da sua casa, né? Muito obrigado a todos, até a próxima.